Boa noite a todos, domingão de Dia das Mães, às 19 horas e 58 minutos, estamos ao vivo com a segunda etapa da Dallara IndyCar Experience. A gente já acompanha os pilotos aí na pista. Eu sou Rafael Sank, junto com o Mogar Filho vou trazer todas as emoções dessa segunda etapa, campeonato que começou na semana passada. Teve vitória de Pedro Romenhoek da Falcon Motorsport. Pedro que venceu a primeira etapa, a gente viu aí a alegria do Pedro, primeiro pódio dele aqui no Racing Brasil e já estreando com vitória. Vamos ver essa noite aí como vai ser, se vamos ter mais surpresas, né? Já que o Pedro na primeira etapa estava andando o tempo todo ali um pouquinho mais para trás e no final conseguiu dar aquele bote e garantir a vitória, garantiu belos pontos aí para o seu campeonato. Mogar Filho está comigo aqui na transmissão. Boa noite, Mogar. Você é praticamente um especialista desse carro, já foi vice-campeão aqui no Racing Brasil com esse carro. E aí, qual a expectativa para a corrida de hoje, Mogar? Boa noite, Sank. Boa noite, pessoal que acompanha o Racing Brasil. Essa é uma pista que eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito do traçado de Interlagos. E o setup que os pilotos vão correr hoje está um tanto arisco. Então, é uma pista que vai frear os melhores pilotos. E creio que os três primeiros vão disputar bastante. O Qualify está bastante acirrado. Eu acho que vamos ter uma corrida bem interessante para assistir. É verdade, Mogal. O setup tá bem arisco mesmo. Eu cheguei a me arriscar aí, dar umas voltas com o carro na pista. O Luiz Figueiredo falou pra mim que tava com alguma dificuldade, né, pra ser consistente nessa pista. Então eu botei o carro na pista lá pra andar com ele. Realmente, assim, eu consegui até virar aí, né, com poucas voltas na casa de 21, mas deu pra perceber que o carro não tá aceitando exageros, né? Então o pessoal aí que tá na pista vai ter que tomar cuidado aí, vai ter que cuidar principalmente dos pneus aí, da forma como vai levar esse carro, para não ter nenhuma surpresa, né? Porque realmente o carro tá bastante complicado, um setup aí um pouquinho mais competitivo, né? O pessoal aí que reclamava sempre do setup do fixo, né? Falando, o setup fixo não é muito competitivo e tudo mais, mas a gente tá vendo aí que o pessoal da Racing fez um setup mais competitivo, porém bem mais difícil também de guiar, né? Sim, sem dúvida, especialmente porque o carro tá com saídas de traseira, e especialmente pro pessoal que tá mais acostumado com o oval, né? Lembrando que nessa série a gente tem tantos pilotos que estão acostumados com circuitos mistos, quanto pilotos que estão acostumados ao oval. Tô curioso para saber como esse pessoal do oval vai se sair com um carro difícil de guiar. O Pedro Mega, que é um piloto que eu tô mais acostumado a ver no oval, acabou fazendo um tempo muito bom no Qualify. Vamos ver como os outros vão se sair. O Mega também já andava em road, né, na época dele lá de R-Factor. Ele que é quase uma lenda aí com esse carro em outros simuladores. Olha, acabou a qualificação, Thiago Moreira fez a pole position com 1:21.143. Pedro Mega, o segundo melhor tempo. Reinaldo Augusto vai largar em terceiro. Fábio Ventura, o quarto tempo. Vitor Del Porto fez o quinto melhor tempo. Sandro Nocera, que é piloto da Four Brothers, vai largar na sexta posição, com Bruno Biazeto em sétimo. Rafael Mata, o oitavo. André Cosa na nona posição. Ou Cosa, acho que é Cosa. E Eduardo Bineker na 10ª posição. Vamos ver aqui os demais pilotos. Está aí Felipe Portela em 11º, Luiz Figueiredo 12º, Oswaldo Moté 13º, Sérgio Calizário 14º, Júlio Ferreira em 15º, Filipe Andrade 16º, Camilo Chabe 17º, o 18º é o Marcelo Massa, 19º Fábio Stocco, Kaique Giraldi na 20ª posição. Kaique não conseguiu fechar uma boa volta aí, ele e o Fábio também ficaram bem acima aí dos outros tempos. Você vê o Renato Piovesan também com um tempo bem acima, e o Willy Verhallen também. Olha, muitos pilotos não fizeram qualificação, hein? Todos esses pilotos que acho você que o pessoal vê aí tá apostando em acidentes e com isso estão largando de trás para escapar dos acidentes, da confusão.
A gente sempre pede muito no briefing, né, pro pessoal ter um pouco mais de cautela aí, principalmente na freada do S, né? A gente sabe que a freada do S do Senna é uma freada complicada, é uma curva complicada, né, na verdade. Mas a gente sempre pede o pessoal aí pra tomar o máximo de cuidado e tentar correr aí com um pouco mais de cautela. Até porque são 54 voltas, né, Mogá? Uma corrida muito longa. E que dá pro pessoal aí ter um pouquinho mais de cuidado e fazer uma corrida mais estratégica, né? Porque todo mundo vai ter que entrar no pit stop. O combustível dá para exatamente a metade da corrida. Então a gente vai ver todo mundo entrando aí na volta 26, 27, 28 para trocar, botar combustível. E aí vamos ver se o pessoal vai trocar pneu. Eu acredito que seja necessário trocar pneu, até porque o tempo de parada trocando ou não pneu não faz muita diferença, né, Mogá, para esse carro aí. Acho que o pessoal vai acabar trocando pneu, porque não sei se o pneu aguenta com boa performance por esse número de voltas. E nesse carro a troca de pneu já é mais rápida que em outros, né? Então acho que eles vão trocar sim. Exato, e olha, o Pace Car já tá ali na subida da junção. A gente tá vendo aí todos os carros que vem no grid. O Digoni tá aqui dando boa noite. O Bruno do Carmo também tá fazendo seu teste aqui no chat. Tá funcionando, viu, Bruno? Pode ficar tranquilo aí, mandar sua mensagem. Participa com a gente da transmissão. A gente tá vendo aí a primeira fila. Primeira fila formada pelo Thiago Moreira e também pelo Pedro Mega. Os carros estão todos brancos aí, mas é que a gente está dando um reload nas pinturas aqui. Algumas pinturas não tinham sido carregadas. O pessoal já vai para a largada, hein? A gente está vendo aí 29 carros alinhados para essa corrida aqui em Interlagos. Pace Car no box. Bandeira verde tá aí. Foi dada a largada para a segunda etapa da Dallara IndyCar Experience. Olha aí, a gente vê o Thiago Moreira consegue manter a primeira posição. Vamos ver a largada ali, se todo mundo passa ileso. Aparentemente sim, hein? Excelente largada do pessoal por aqui. Mas o Thiago... Olha o acidente ali, olha o toque. Toque na saída ali na curva do sol. A gente já viu o piloto abandonando o Fábio Ventura. Fábio Ventura tá envolvido. Eu pedi um Mogar aí para poder dar uma olhadinha para mim como é que foi esse acidente, pra gente poder passar. Olha, largada limpa, né? Até ali a curva do sol, a largada foi bem tranquila. E agora a gente está vendo aí o Thiago Moreira na primeira posição, tá mostrando como terceiro aí, devido aos pilotos que largaram do box. Pedro Mega é o segundo, o terceiro o Reinaldo Augusto. Não, eu acho que o Reinaldo Augusto se envolveu também em acidente. Vamos esperar o pessoal cruzar a linha aí para ver... Sangue, o acidente envolveu em pista. Pode falar. Envolveu o Pedro Mega, Reinaldo Augusto e Fábio Ventura logo na entrada da reta dos boxes. Ah, tá aí. Então a informação do Mogar. Daqui a pouquinho a gente volta lá para a largada para poder ver como é que foi que aconteceu isso. A gente segue aí no carro do Luiz Figueiredo, enquanto o Bruno manda a mensagem dele aqui. Boa noite, galera. A transmissão tá sensacional aqui, lisa, e eu uso o net, hein? Mogar treinou para a corrida de amanhã? Tomara que não. Ainda não, mas vamos ver se a conexão vai permitir que eu participe, né? Que tô aí com alguns problemas de conexão que me afetaram na corrida passada, me afetaram no Mundial, e vamos ver se consigo resolver. É isso aí, a gente está vendo a disputa ali pela 14ª posição. A gente tem o Fábio Stocco sendo pressionado ali pelo Pedro Romenhuck. Logo atrás ali do Pedro Romenhuck, o Doni Pereira, isso? Não, acho que meu IRTVO ficou maluco aqui, hein? Vamos dar um reload aqui no IRTVO. Olha, temos um monte de pilotos nos boxes. Agora sim, conexão reestabelecida. Olha, vamos ver ali para frente. A gente está vendo aí o piloto Carlos Washington, ele vem na 13ª posição. 12ª posição aí para o Gabriel Duarte. 11ª posição, Felipe Portela.
A 10ª posição a gente vê aí o português Luiz Figueiredo. A 9ª posição do Camilo Chabe. Olha a boa corrida do Camilo Chabe aí. Mandando bem na 9ª posição o Camilo. Ele que vem ali logo atrás do Marcelo Massa, hein? Marcelo Massa, piloto da VTM. Olha aí, já conseguiu a ultrapassagem. Só um instantinho, Mogá. Porque o Camilo Chabe conseguiu a ultrapassagem ali para cima do Massa. Assume então a 9ª posição aí o Camilo. Muito legal. Ganhando bastante posições aí nesse início de prova o Camilo. O Sérgio Calizário Sobrinho é o 7º. 6ª posição para o Vitor Del Porto. 5º lugar, André Cosa. 4ª posição, Sandro Noceira. 3º lugar, o Bruno Biazzetto. 2º, Pedro Mega. Olha o aerofólio do Pedro Mega aí, já meio baleado. E na liderança, o Thiago Moreira largou na pole position e vai abrindo distância. Pode falar, Mogar. Além daquele acidente que eu falei antes, tivemos um acidente ali na curva do lago. Alguns acidentes que envolveram Eduardo Winiker, Flávio Fortella, Rafael Nata, Oswaldo Fraga Morté e o Sérgio Calizário Sobrinho. Pois é, a gente sempre fala pro pessoal, né? Ah, vamos tomar cuidado, não fica... Olha o nervosismo aí no início e tal, mas não tem jeito. Isso aí é complicado realmente e com o tempo... Hoje na NASCAR aqui do iRacing Brasil a gente tem um número bem reduzido de acidentes, mas também devido ao número de pilotos que a gente tem constantemente correndo as mesmas categorias, né, Moga? Isso ajuda bastante. E no road, como os carros modificam muito aí de acordo com a temporada, eu acho que isso às vezes também dificulta um pouco pro piloto ter o domínio daqueles carros, sabe? Como acontece, por exemplo, com o pessoal da NASCAR aqui no iRacing Brasil com o Impala B, né? Que é um carro que o pessoal tem um domínio aí absoluto. Além disso, tem a questão que eu comentei, né? Essa série reúne pilotos que estão acostumados com corrida em circuito misto e circuito oval, e essa série mistura os dois tipos de circuito, né? Então é natural que os pilotos enfrentem alguma dificuldade, e some-se a isso tudo o fato de que o carro está bastante a risco e difícil de guiar. Então realmente o trabalho deles não está fácil hoje. O trabalho no... o trabalho do pessoal não tá nada fácil. A gente está acompanhando aí a disputa do Felipe Andrade com o Igor Barbosa. Ó, o Filipe já vai botar por dentro ali, vai tentar a ultrapassagem. Já consegue a ultrapassagem, tá aí Felipe Andrade, piloto da Sinister. Ele que é agora o 13º colocado. As disputas acabaram ficando mais pro pessoal que tá no meio do pelotão, hein, Mogal? O pessoal ali na frente mais uma vez acabou abusando da sorte. E aconteceu aquilo que a gente vinha falando ali, do pessoal que começa muito rápido, né? E aí depois acaba pagando aí um preço por esse exagero, né? Pois é, e na frente o Thiago Moreira está em um ritmo seguro e segue abrindo. O Pedro Mega está com o aerofólio danificado daquele acidente na entrada da reta dos boxes na primeira volta. E isso vai certamente comprometer o carro dele, apesar de que ele até está conseguindo girar voltas boas. Isso vai provavelmente comprometer o consumo de pneu do carro dele. Pois é, a gente viu aí o errinho do Gabriel Duarte, ele que vinha pela 12ª posição. Vamos esperar aí o Gabriel cruzar a linha para ver em que posição que ele já está na pista. Perdeu aí umas 2 ou 3 posições o Gabriel, piloto da Tudo a Ver Racing, tá aí na 15ª posição, logo atrás do Kaique Giraldi.
Tá aí o vencedor da última etapa, o Pedro Romenhuck Filho. Piloto na 14ª posição. Não tem o costume de andar em circuitos de road, o Pedro Romenhuck, mas quanto melhor ele chegar, com certeza melhor para ele aí, já que conseguiu bons pontos na primeira etapa em Charlotte. Quase que não sai. Aí o Felipe Andrade, 12º colocado, 11º Felipe Massa. Ih, rapaz, o Marcelo Massa, tá complicado, hein? Luiz Figueiredo aí na 10ª posição. Olha, vamos acompanhar essa disputa aí. Camilo Chabe e o Luiz Figueiredo, briga que vale a 9ª posição. O Thiago Silveira tá falando aqui no chat, tá lisinho hoje, coisa linda. É a NET na torcida pela SR. Só lembrando o pessoal aí que a gente não tá usando o mesmo servidor que travava com a NET. A gente tá usando aí o nosso servidor do Twitch TV. Então, por isso que provavelmente o pessoal da NET está conseguindo assistir numa boa aí. Vamos ver se ainda essa semana a gente recebe, né, a autorização do YouTube para já começar lá, e aí não tem problema para ninguém, vai ficar bom para todo mundo aí a transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Sank, eu gostaria de destacar o André Cosa, está em 5º lugar e consta para mim que ele tem carteira rookie. Eu não sei se ele é rookie de oval ou de road, mas o rookie em 5º lugar significa que ele já tem escola de outros lugares. O André Cosa, ele é piloto, acho que ele começou na Refactor, se eu não me engano, e tem a conta dele, é piloto da ProDrivers, né, que é uma equipe muito forte aí dentro do AV. Ele é companheiro de equipe, inclusive, do líder da etapa hoje, o Thiago Moreira, e também do Yannis. O Yannis eu acho que acabou saindo, o Gustavo Yannis. Você vê aí o André na perseguição ao Bruno Biazzetto, o Bruno que é o 4º colocado. Disputa boa aí pela 4ª posição, Bruno Biazzetto e André Cosa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta on-board aí com o André, então. Vamos ver como é que tá levando aí o piloto da ProDrivers no seu ataque. Olha, se bem que o Vitor Del Porto tá vindo muito próximo ali também. Vamos pegar o Vitor aqui, então, que tem 2 carros à frente dele. Vamos dar uma volta inteira aí on-board no carro do Vitor Del Porto. Vamos lá. Tá aí, você estava acompanhando o Vitor Del Porto e o Bruno acabou dando uma erradinha ali, perdeu a posição pro Cosa. E agora quem vem para cima do Bruno é o Vitor Del Porto, hein? Vamos ver essa disputa aí, olha, lado a lado, o Vitor já colocou de lado ali com o Bruno fazendo a curva por fora, o Vitor Del Porto por dentro. Bruno Biazzetto consegue manter então a 5ª posição e o Vitor Del Porto ali muito próximo a ele.
O Gabriel Duarte já abandonou a corrida. E o piloto que perdeu conexão com o servidor aí foi o Renato Piovesan. Então, 2 quedas aí. Olha, a gente está vendo ali o resultado parcial da corrida. O Thiago Moreira está a 1.8 do Mega, não está conseguindo abrir o Moreira. Sandro Nocera vem ali a 4.4, André Cosa 5.7 do líder. O Bruno Biasetto está com o tempo aí, no caso, errado, né, em relação ao líder, mas o Vitor Del Porto já vem 8.2, depois Sérgio Calizário, Carlos Washington, Luiz Figueiredo e Filipe Andrade. E aí você acompanha os outros pilotos que estão na pista e também os abandonos. Olha, muito abandono, hein? Tivemos 2 acidentes na primeira volta, né? Falharam. Olha, Mogar, só um instantinho, porque vem de novo o Vitor Del Porto, já botou de lado. Vai tentar a ultrapassagem, consegue a ultrapassagem aí, belíssima manobra do Vitor Del Porto. A câmera acabou se perdendo aí, mas tá aí. Ele que agora é o 5º colocado na prova. Ainda não atualizou ali a posição do Vitor, mas já tomou a 5ª posição aí do Bruno Biasetto. Bruno Biasetto perdendo então 2 posições. Tá aí o André Cosa na 4ª posição, piloto da ProDrivers. E o Thiago Silveira dizendo aí, Cosa só é Hulk no iRacing, piloto excelente. E ele tá chegando muito no Sandro Nocera, que deu uma errada na volta dessa. Vamos ver o tempo de volta deles agora, só que me parece que o André tá chegando muito rápido. Pois é, a gente tá vendo aí, olha, o Sandro Nocera tem apenas quase 8 décimos aí de distância pro André. Mas o André vem se aproximando volta a volta aí. Vamos acompanhar essa disputa que vale a 3ª posição. Tá aí o Cosa e o Nocera na reta já aqui de Interlagos. E olha como o Sandro Nocera quase perdeu a traseira do carro. Ele vem trazendo muito próximo a ele ali o piloto da equipe ProDrivers, o André Cosa. Olha, o Bruno do Carmo mandou uma mensagem aqui, que andei com esse carro algumas voltas para ajudar o pessoal da For Brothers e eu estou acostumado com hold. Me surpreendi com o cuidado que o piloto tem que ter no acelerador, principalmente na saída de curva. Eu imagino a dificuldade que a galera do oval está tendo para sair das curvas de baixa, sem perder tempo e sem rodar. Tá aí então o depoimento do Bruno, que deu umas voltas para poder ajudar o pessoal. E é basicamente aquilo que eu estava falando, né, Mogar? Também quando eu testei lá, eu fiquei também bem surpreso com como o carro tá arisco e também esse lance do cuidado no acelerador eu uso no Dallara desde sempre, né? Até no oval lá, que eu gosto muito de fazer as corridas de oval de Dallara, a relargada em primeira marcha é só para quem treina. Se não treinou, não dá para fazer não, tem que relargar em segunda. Pois é, mas tem um pessoal do oval que tá acostumado a andar com o Impala A, que é bem enjoado pra acelerar, então pra eles não vai ser tão estranho assim. E olha lá, tá? Disputa voa pela 3ª posição. Pois é, o André chegou a tentar ali botar por dentro, o Sandro usou a linha de dentro para se defender. E consegue permanecer aí na 3ª posição por enquanto. O piloto da For Brothers, não está aparecendo ali o nome da equipe, mas o Sandro Nocera é da For Brothers. Semana que vem a gente já ajeita isso aí, viu, Sandro? Pode deixar que semana que vem vai estar o nome da sua equipe aí também no layout do seu nome. E olha, quem está se aproximando ali é o Vitor Del Porto, hein? O Vitor Del Porto, que estava numa outra briga lá atrás, já vem se aproximando. E olha, esse 3º lugar aí vai ficar interessante essa disputa, hein, mano? Sem dúvida. E eu tô vendo aqui, quem tá conseguindo manter um ritmo muito bom é o Pedro Ega. Mesmo com o aerofólio traseiro torto, ele tá conseguindo imprimir um bom ritmo de prova e tá abrindo do pessoal que tá disputando a 3ª posição. Pois é, olha, a gente tá vendo aí o resultado
na tela as melhores voltas da corrida até o momento. Pedro Mega tem a melhor volta da corrida até o momento com 1:21.007. Belíssima volta do Mega aí. Enquanto a gente acompanha o Sandro Nocera se defendendo mais uma vez aí dos ataques do André Cosa. O Thiago Moreira tem a segunda melhor volta da corrida, Vitor Del Potro a terceira, Sandro Nocera o quarto e o Bruno Biazzetto a quinta melhor volta. E ali do lado você acompanha a posição de cada um desses pilotos na pista. Você vê ali, por exemplo, o Felipe Portela tem a oitava melhor volta, mas nesse momento é o 13º colocado e deve ganhar posições aí, se tiver mantendo esse ritmo, o Felipe Portela. Vamos dar uma olhadinha lá nos líderes. Ver se eu acho aqui. Olha o Thiago Moreira capotando. Acidente dele com o Mega, acidente feio, hein? Acidente feio na pista. Olha ele e o Mega ali capotados. Vamos ver o replay de que aconteceu. Um retardatário. Acidente fortíssimo. O retardatário cruzou a pista quando ele estava passando. A gente tá vendo aí o replay, o Thiago Moreira. Olha o retardatário como tava, rapaz. Não foi o Pedro Mega, foi um outro piloto. Olha que imagem, hein? Olha, vamos ver aí on-board no Thiago Moreira. Deve estar muito bravo aí o Thiago, com toda a razão e com toda a certeza, porque vinha liderando e de repente você vê ali um retardatário complicado, hein? Vamos ver mais uma vez aí em outra câmera esse acidente do Thiago Moreira, líder da etapa, que agora perdeu a posição. Foi o Filipe Andrade, ó. O Filipe Andrade estava lento na pista. O Filipe Andrade deve ter tido algum problema no computador dele, ou coisa assim, porque ele foi pra grama, foi reto antes da curva do café, e é muito estranho esse movimento do carro dele. Ou ele tava com o carro quebrado, ou deu algum fall no volante. A gente tá vendo ali, ó, Mogar, ele tava com o carro torto, e aí o carro dele foi pra grama. Nossa, rapaz, mas ele voltou e acertou em cheio ali o carro do... complicado, viu? Eu tô vendo aqui no S do Senna, ele perdeu o controle do carro, bateu no guardrail e emplatou o carro. Aí ele tentou trazer o carro pros boxes, mas o carro tá um pouco torto. E aí nessas condições é muito difícil segurar o carro, você tem que ser muito cuidadoso. Pois é uma pena mesmo. Tava tão bem, né, o Thiago Moreira lá na frente, e você ser tirado da prova assim por um retardatário é no mínimo frustrante, né? Sem dúvida. A gente tava... Isso já aconteceu até no DWC, né? A gente lembra no ano retrasado, quando o Hugo, no primeiro ano do Hugo, se não me engano, ou foi ano passado? Foi ano passado, né? Que ele foi tirado por retardatário em Bárbia. O cara passou reto ali naquela chicane e acertou o Hugo com tudo. Tirou o Hugo, liderava a corrida, né? Olha a disputa ali, o Nocera conseguiu segurar. Quase o André Cosa conseguiu ali dar o bote, e agora ele ficou pra cima do Vitor, hein? Olha o Vitor vindo pra cima, o Vitor Del Potro vai tentar o ataque ali pra cima do André Cosa. Vamos ver se ele consegue. Olha, freou ali lado a lado, a preferência é do Vitor. Consegue a ultrapassagem, assume a terceira posição, Vitor Del Potro. Boa manobra. Boa manobra aí do Vitor Del Potro, assumindo então a terceira posição. Passadas 17 voltas
da corrida. Pedro Mega segue na liderança, com o Sandro Noceira em segundo, e a terceira posição do Vitor Del Porto. Ó, a gente está vendo aí o carro do líder da etapa, Pedro Mega. Vamos ver aí o painel de resultados atualizados. O Mega acabou dando uma erradinha ali, deu uma barrigadinha na primeira perna do S, mas está com uma boa distância aí. O tempo do Sandro Noceira que não está marcando aqui para mim. Não sei se está com problema de internet aí, mas o Mega já conseguiu aí pelo menos 8 segundos de vantagem para o segundo colocado, e o André Cosa vem no mesmo ritmo ali, junto com os outros pilotos. Sank, claramente o Sandro Noceira está segurando os dois pilotos atrás dele. E se o Vitor Del Porto não se cuidar e faça logo ele, o André chega para disputar de novo. A gente segue acompanhando aí essa disputa pela segunda posição. Vamos ver como é que o Vitor vai fazer aí para conseguir a ultrapassagem em cima do Sandro Noceira. Pediu um H para ficar de olho nas posições intermediárias enquanto eu acompanho essa briga aqui. Daqui a pouco o pessoal começa o trabalho de parada de boxe, e aí a gente vai ter que acompanhar aí para ver quem para mais rápido, quem vai ser mais rápido. Assim vamos ter ultrapassagens também no boxe. Podemos ter aí algumas trocas de posições nas paradas de boxe. Olha o Vitor ali como deu uma balançadinha no carro, só para dizer pro Sandro, ó, tô aqui. Vem muito bem aí o piloto da Fast Racing até o momento na corrida, hein? Boa corrida do Vitor Del Porto e ótima corrida do Sandro Noceira também, porque segurar um piloto aí durante toda a corrida atrás de você é complicado, hein, Morgado? Sem dúvida, saber defender posição é uma arte. Enquanto isso, Sank, o Pedro Henrique está na 11ª posição, que não é uma posição tão boa, mas em termos de campeonato não é um resultado nada ruim para ele. Exatamente, Pedro Romerhuck vai fazendo aí a sua corrida, vai ganhando seus pontos. Ele que venceu a primeira etapa, vem aí somando pontos em hold, né? Já pensando aí na próxima corrida de oval com toda certeza. A gente acompanha aí na câmera colocada na traseira do carro do Sandro Noceira o ataque do Vitor Del Porto. O Vitor está muito próximo. Vamos ver na freada aí do S como vai ser. Os dois pilotos vêm lado a lado. Tá aí o Sandro, tá o Vitor ali ao lado dele. Contornam bem ali o S do Senna. O Vitor mais uma vez sai colado, e quem sai colado também é o André Cosa, hein? O André Cosa saiu muito bem. Olha que tem retardatário ali. O Kaique Giraldi já deu passagem, o Kaique. E o Vitor vem pra cima. Vem pra cima o Vitor. Olha, o Sandro deu uma espalhadinha. Espalhou o Sandro. Vai tentar voltar ali pra não perder. Perdeu 2 posições aí o piloto Sandro Noceira, piloto da Forbrother. Olha o Vitor Del Porto que foi lá atrás. Foi lá fora o Vitor, mas conseguiu segurar ali a segunda posição. Pode falar, Maga. Ali o Vitor deu uma traseirada que realmente exigia habilidade para trazer o carro para dentro. E não dá um acidente, porque tá todo mundo muito colado. Às vezes um piloto na frente erra, o resto acaba se envolvendo. É isso aí, a gente segue com o Vitor Del Porto. Vitor que vem fazendo uma excelente corrida. Ele já fez a ultrapassagem sobre o André Cosa, passou agora também o Sandro Noceira. Assumiu a segunda posição e agora, será que tem carro para chegar no Mega, hein? Tá com 11 segundos de vantagem o Pedro Mega. E aí, Mogar?
Olha, só vendo como é que vai ficar a conservação de pneu do carro do Mega. Ele tá com o aerofólio danificado, com isso você acaba usando mais os pneus. Mas o Victor Belfort estava em disputa de posição que também desgasta o pneu, então temos que ver como é que eles vão se comportar com o pneu gasto. Pois é, a gente está vendo aí o André Cosa, que agora está na terceira posição. Ele tem o Sandro Nocera próximo dele ali, diferença menor do que um segundo, a diferença do André para o Sandro. E isso aí deve se estender durante toda a prova, com toda certeza. A gente continua vendo aí essa disputa muito boa pela segunda, terceira e quarta posições, enquanto o Coruja manda sua mensagem aqui no chat, dizendo que isso tá melhor do que a corrida da Fórmula 1 na Globo. Legal, obrigado aí, Coruja, pelo teu comentário. Segue com a gente aí, acompanha todas as disputas aí. Vamos dar uma passadinha aqui, posição por posição, para ver desde o líder Pedro Mega, ver aí como estão os pilotos na pista. Você vê aí o carro número 29 do líder Pedro Mega. Pedro Mega, piloto da Sinister Race Team. Bem na corrida o Pedro Mega. Vem aí na primeira posição agora, bem mais tranquilo, né? Segunda posição, Vitor Del Porto, piloto da Fast Racing Team. A Fast Racing, que nessa corrida tinha ele e o Reinaldo Augusto. Reinaldo Augusto acabou abandonando e sobrou ao Vitor aí, então, a responsabilidade de levar o nome da Fast Racing, e está fazendo isso muito bem. Terceira posição para o André Cosa, quarta posição Sandro Nocera. A gente vê aí em quinto o Bruno Biazzetto, piloto da Falcon Motorsport. Bruno, que estava em terceiro, acabou cometendo um errinho ali, caiu para quinto. Carlos Washington, piloto Alliance Sky Racing, vem na sexta posição. Tá vendo aí a bonita pintura da Alliance Sky Racing, a bonita pintura clássica, né, da Alliance. O Carlos Washington, que já vem aí para fazer a ultrapassagem em cima do retardatário. Sétima posição, Sérgio Calizário Sobrinho. Olha aí o Sérgio, provando que sabe virar também para a direita. Tá aí numa honesta sétima posição. Oitava posição para Luiz Figueiredo, ele que treinou sou testemunha disso, viu? Luiz treinou a semana inteirinha com esse carro, querendo fazer aí um bom trabalho, e tá fazendo, né? Tá na oitava posição aí, levando o seu carro. Luiz, que é um piloto de oval, basicamente só anda de carros ovais, e mostrando aí que tá conseguindo mandar bem também aqui no Road. A gente vê o Igor Barbosa, companheiro do Sandro Nocera, aí na nona posição. A décima posição é do Felipe Portela, mais um piloto da Sinister aí, então, Felipe Portela na décima posição. Décima primeira posição para Pedro Romenhuck, tá aí o vencedor da primeira etapa. Pedro Romenhuck vem na décima primeira posição, vem bem ali, somando pontos. Pedro Romenhuck. Décimo segundo lugar, piloto da VTM, olha o Macerrando. Olha o Macerrando. A gente tava falando ali do Massa, depois tem que trocar o nome da equipe do Massa, que continua como Sinister, passar ele, que agora é piloto da VTM, a Virtual Motor Team. Não, Virtual Team Motorsport, é isso mesmo. Eu acabo me confundindo aí com as siglas. Tá aí o 13º colocado, Kaique Giraldi, ele que tá perto de levar uma volta do Carlos Washington. Kaique vem na 13ª posição. Já cedeu ali a posição para o Carlos Washington. 14ª posição para o Fábio Stocco. 15ª posição, Camilo Chabe. Esses são os 15 pilotos que estão na pista. A gente está vendo aí o Camilo Chabe, que estava melhor colocado, né? Estava junto com o Luiz ali na oitava, nona posição, mas pelo visto cometeu um errinho. Sank. Agora a gente começa a se aproximar da janela de pitstops e vamos ver como é que os pilotos vão lidar com isso, né?
E eu ao mesmo tempo também estou verificando os tempos de volta dos fronteiros, né? O Pedro Mega acabou de virar 21.3, o Vitor Belforto está completando a volta dele, girou 21.3 também, e o André Cosa acabou não fazendo uma boa volta, mas ele está num ritmo muito parecido com o Vitor Belforto. Pois é, a gente vai ter que acompanhar aí o pessoal nessas voltas para ver como é que eles vão lidar aí, né, com esse com as trocas, né, qual vai ser a estratégia de cada um, se vão trocar. Olha, o Fábio não veio pro boxe não, achei que o Fábio vinha. Se vão trocar pneu, se não vão, né, Mogar, eu não sei. Qual a tua opinião quanto a isso? Olha, eu não cheguei a fazer uma distância de corrida com esse carro aqui. Eu dei as linhas altas só para ter uma ideia, né, de como é que tá o carro. Mas eu trocaria os pneus, porque 54 voltas é muita distância de corrida para um conjunto só de pneus. E nesse carro a troca de pneus não leva tanto tempo assim. Então é impossível trocar pneu. Isso é uma estratégia vencedora. A gente está acompanhando aí a disputa do Kaique Giraldi com o Fábio Stocco, disputa pela 13ª posição. Os dois vêm muito próximos ali. Você vê o Fábio ali como tentou se aproximar, acabou perdendo um pouquinho de tempo. O Kaique segue então na 13ª posição. Pessoal que estiver aí no chat, manda mensagem pra gente, participa com a gente aí da transmissão. Dá a tua opinião, fala aí o que você tá achando da corrida, pede uma câmera on-board no teu piloto favorito, enfim, participa com a gente, manda a tua mensagem. Enquanto a gente continua aqui na pista. Ali na frente a briga deu uma aliviada, né, Mogar? O Vitor conseguiu abrir um pouquinho de distância pro André Cosa. O André Cosa conseguiu abrir um pouquinho de distância o Vitor Del Porto conseguiu abrir um pouquinho de distância pro André. E o André pro Sandro. Agora a gente vai ter que esperar aí a parada de boxe para ver como é que esse pessoal vai. Eu tô curioso, viu, Mogar, para ver como é que vai ser a estratégia de cada um e o quanto vai valer a pena ou não a um piloto trocar pneus. A gente só vai conseguir saber a hora que os pilotos começarem a jogar os boxes. Pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, o Bruno do carro pediu uma câmera on-board no carro do Sandro Nocera, ou Nocera, vamos ali, tá aí o Sandro, 4ª posição para ele, vamos então dar uma volta on-board, esperar o Sandro chegar na reta aí, pra gente dar uma volta on-board aí no carro do piloto da Four Brothers, Sandro Nocera. O Coruja tá mandando uma mensagem aqui no chat dizendo que ele falou com o Filipe Andrade e ele disse que a internet dele estava com muito lag e que o volante quebrou na hora da corrida. Tá aí então a explicação do Coruja para aquele acidente, né, do Filipe Andrade com o líder da etapa, o Thiago Moreira. E vamos então on board com o Sandro Nocera. Vai, olha o Sandro batendo. Olha o Sandro batendo na entrada do boxe. O André Cosa vinha muito devagar, o Sandro não esperava que ele fosse... Rapaz, até eu tomei um susto aqui, viu? Vamos botar o replay. Provavelmente o André Cosa já vinha reduzindo bastante, né, para entrar no box. A gente tá vendo aí, olha, o momento que o André entrou e ele já freia, já diminuiu a velocidade. E olha como o Sandro veio enfiado ali. E teve que bater no muro, porque só precisa frear lá na parte...
a partir do cone amarelo, né? Vamos botar mais uma vez o replay. Rapaz, o André freou muito antes, ele ligou o limitador já no início do muro. Ele ligou o limitador uns 200 metros antes do ponto correto. A gente tá vendo aí um board com o Sandro Nocera. Olha só, rapaz, como cresceu o carro ali. E olha, eu acho que quebrou alguma coisa, hein? Esse barulho nunca significa que não quebrou nada. A gente já vê ali o bico do carro do Sandro Nocera completamente amassado. Vamos ver quanto tempo aí. Vamos mais uma vez, então, o replay desse acidente, no mínimo curioso, do Sandro Nocera com o Cosa. O Cosa que é novato no iRacing, né? Então é normal o piloto não saber ali que ele de repente não treinou ali com a equipe, né? A entrada de boxe, que é sempre muito importante, hein, Mogá? Pois é, e quem deu uma volta a mais foi o Vitor Belforto. Vamos ver se ele tem gasolina para chegar no box. Pois é, o Luiz Figueiredo, ele sempre me passa essas informações e ele falou, olha, combustível dá para 27 voltas. Olha, a gente está vendo aí o Igor Barbosa, que vem na 9ª posição, disputando com o Portelli. Quase que os dois se estranharam, hein? Quase que os dois se estranharam, deu uma traseirada ali o Igor Barbosa. O Felipe Portela segue firme ali na disputa com o Felipe. Vamos ver quem já parou aqui. Vou abrir aqui a telemetria para dar uma olhada nos pilotos que já fizeram a parada de boxe. Praticamente todo mundo já... O Vitor já parou sim, viu, Magá? Ah, ele já parou? Não, peraí. Já parou. 11,9 segundos. Exatamente. Ele falou na volta que eu comentei isso, foi quando ele encostou pros boxes. Aliás, tô vendo aqui, ele também começou a frear muito cedo pro box. Quem não tinha parado ainda era o Luiz Figueiredo, tá aí o Luiz Figueiredo parando no box. Pedro Romenhuck, que tá entrando agora aí para poder fazer a sua parada. O Sandro Nocera entrando mais uma vez no box, provavelmente o carro dele não ficou bacana. E o Marcelo Massa, Marcelo Massa não parou ainda. Vamos ver aí, então o Massa deve entrar nessa volta. Vamos acompanhar aí o piloto da VTM, Marcelo Massa. Tá aí, olha, Mogá, você vê que é coisa do pessoal do oval mesmo, viu? Porque eu ia começar a frear a partir daquela... Um pouquinho depois daquela... Aquele negócio ali do muro, né? Aquela barreira de proteção ali para não bater na quina do muro. E o pessoal tá freando lá na entrada, lá antes da curva, lá... Bem antes ali. Que os meus concorrentes não ouçam. Mas uma coisa que é sabido pelo pessoal com mais experiência é o seguinte: para você tirar 1/10 por volta de um piloto rápido é um negócio muito difícil. Você tem que andar no limite, muito sujeito a erro. E aí, para tirar 1 segundo, você leva 10 voltas, tirando 1/10 por volta. Você perder 5 segundos num fit mal feito é muito fácil. Ou seja, treinar fit é uma coisa essencial se você quer chegar à frente numa prova. Faz muita diferença. E realmente vale a pena dedicar. Não precisa de tanto tempo de treino. Você treina umas 5 entradas de fit, você já tem um referencial bom, já sabe como fazer. Então realmente vale a pena dedicar esse tempinho, porque você pode ganhar preciosos segundos em relação a concorrentes. Não tenha dúvida, Mogai. Olha, a gente viu ali o líder da etapa, o Pedro Mega, fazendo a ultrapassagem sobre o seu companheiro de equipe, o Felipe Portela. E é engraçado, Mogai, eu tô achando até curioso isso, né? Porque a gente tá vendo o pessoal do oval aí freando meia hora antes do tempo, mas olha, vamos ver ali a ultrapassagem agora. Tá ali o Pedro Mega indo para cima do Luiz Figueiredo. Já fez a ultrapassagem sobre o retardatário. Segue aí na liderança, então, o Pedro Mega. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, fazer parada, né, entrada de boxe em hold é muito mais fácil do que em oval, entendeu? Então, é engraçado ver o pessoal do oval freando tão antes aí para poder fazer uma parada para entrar no boxe, né? De repente, até por essa dificuldade de frear no oval,
talvez o pessoal com excesso aí de cuidado, né, para entrada aqui em hold, né, porque realmente você pode frear muito mais para dentro ali, sair travando roda, enfim, porque vai trocar pneu mesmo, não tem problema nenhum, o carro vai permanecer reto. Ou isso, ou o fato também que o pessoal do oval tá acostumado a parar em bandeira amarela, né? Tem isso também, mas fazer parada em bandeira verde no oval, e olha, eu não sei se é porque eu não sou piloto de oval, né, o único carro que eu ando de oval é o da Lara, mas eu acho extremamente mais difícil do que no road, porque como o carro ele não fica simétrico, né, ele fica todo torto para poder andar no oval, então quando você freia a reação é completamente diferente do que numa pista de road, que você tem um carro simétrico ali, você sabe qual vai ser a reação dele quando você mete o pé no freio, enfim, é bem menos complicado. Olha, a gente viu ali a ultrapassagem do Felipe Portela. É isso mesmo, deixa eu ver aqui, o Felipe Portela, a gente acabou se perdendo, muito bem. Então a gente segue aí com o Bruno Biazzetto, a MT Prata, que é a Maria Tereza Prata, minha amiga. Muito bom, imagens são perfeitas, obrigado Mari, obrigado aí por estar assistindo aí a transmissão com a gente. Maria Tereza Prata, que tem um site de dicas, o pessoal que gosta de jogo aí, acessa aí pratasdicas.com.br, tem dicas de jogos, vários jogos completos, né? Eu não sei como é que anda agora a Maria Tereza Prata, que tá sem tempo aí para poder virar jogos, mas ela manda muito bem, principalmente aqueles jogos casca grossa, sabe, que cheio de puzzle, que tu tem que pensar, que eu sou horrível, rapaz, eu não gosto de pensar não. E Moga, ela é muito boa nisso, cara, impressionante. Só que complementando o que você estava falando sobre a freada, né, esses carros de oval, seja a Truck Series, seja Nationwide ou Sprint, são carros pesados, né? Pesam uma tonelada e meia a 2 toneladas, e eles têm motores de muita potência, então eles ganham aceleração muito rápido, mas é na hora de frear que você lembra que são carros tipo Stock Car, e então eles aceleram muito fácil, mas para parar é complicado. Não e para, os Fórmulas, né? Todo mundo que guia um Fórmula, né, não só o Fórmula 1, fala que não só a velocidade em curva é impressionante, mas todo mundo fica impressionado com o poder de frenagem de um carro Fórmula, né? Então, realmente é uma situação completamente diferente daquilo que os pilotos de oval estão acostumados. A primeira corrida de road, né, desse pessoal, eu acho que a maioria não participa aí na série oficial. Olha, a gente está vendo aí a disputa agora do Marcelo Massa com o Sandro Nocera. O Sandro Nocera que acabou perdendo algumas posições, várias posições, né? Caiu para a 12ª posição aí, com todos os pitstops que precisou fazer para consertar seu carro. Olha, já fez a ultrapassagem, hein? Já ganhou a posição ali, o Sandro já é o 11º colocado. O Marcelo Massa nem brigou com ele, sabe que o Sandro está mais rápido, já deixou embora. E o Pedro Henrique ganhou mais uma posição nessas confusões e está em 10º agora. Tá aí. Pedro Romenhuck na 10ª posição. Ele que fez o seu pit stop em 12,5 segundos. Olha, eu acho que não foi dos mais rápidos não. Eu vou dar uma olhada aqui no do Mega. Eu não sei qual é o tempo médio, mas o Mega parou em 10 segundos aí, 10.018. O tempo de parada do Mega. O Vitor Del Porto, 11.8, tá na média, né? De 10 a 12 ali, eu acho que é um bom pit stop. Mas com certeza o Mega mais experiente aí que o pessoal, até para conhecer o carro há mais tempo, o Mega tá conseguindo tirar algumas vantagens, por exemplo, isso que você falou da parada de boxe, né, Morgan? Sim, ele tá girando tempo muito bom. O Vitor tá numa balada parecida, mas ele não vai conseguir tirar tudo isso nessas voltas que restam. Temos 18 voltas pro final, eu acho.
Pois é, a gente está vendo aí. O IRTVO mais uma vez não me ajuda. Eu nunca fiz doação pro cara lá do IRTVO. Foi só fazer doação que esse negócio parou de funcionar. Eu nunca mais dou o dinheiro para ele. Pronto. A gente está vendo aí Igor Barbosa, piloto For Brother, na 9ª posição. O Bruno do Carmo disse aqui, cadê o Bruno? Não peço nunca mais on-board no Sandro. Logo depois que o Bruno pediu aí on-board, o Sandro acabou se envolvendo naquele acidente lá com o Cosa. E olha, tem briga aí pela 7ª posição, diferença caindo sensivelmente aí do Luiz Figueiredo pro Felipe Portela, em excelente corrida do Felipe Portela. Não sei se o Mogar consegue ver para mim aí qual foi a posição de largada do Portela, mas ganhou algumas posições, hein? Já tá aí em 8º e vem para cima do Luiz Figueiredo. Ele largou em 11º, o Luiz Figueiredo largou em 12º. Então tá aí, a gente tá vendo essa disputa pela 7ª posição. No momento em que temos 36 das 54 voltas de corrida já completadas. Pedro Mega segue na liderança da etapa aqui de Interlagos. E olha, hoje nós tivemos 29 pilotos na pista, né? 29 pilotos que entraram no servidor, não foram todos que largaram. Eu não sei porquê, mas alguns pilotos optaram por não largar. E além disso, assim, a gente viu aí pelo menos 2 ou 3 pilotos. O Anderson Paes não correu hoje, ele está de mudança, né, para casa nova dele, não correu. O Igor Copes não correu, o Igor que se inscreveu também. E o Doni Pereira está suspenso, fora alguns outros pilotos aí. Então o grid dessa categoria está muito bom, está um grid muito grande. E vamos ter um corridaço então na próxima semana. Pessoal que aprovou aí o campeonato de domingo à noite. Campeonato com o Dallara indicar. E que se continuar assim, olha o Luiz Figueiredo balançando. Balançou o português, o Portela vem ali, tá sentindo a pressão português, hein? Tá sentindo a pressão o piloto do carro, esse número 73. Olha, ele falou pra mim o seguinte, claro que em tom de brincadeira, porque ele é piloto, ele é meu amigo, né? Além de piloto aqui da Race Brasil, Luiz Figueiredo, mas ele disse o seguinte: quando eu estiver disputando posição, mantenha a câmera em mim, porque ocasionalmente vai dar problema. Porque o Luiz não entende muito aí de hold, principalmente aquela coisa de defender posição, né? É muito diferente da NASCAR e o Luiz sempre fica com muito medo aí de se envolver em acidente com outros pilotos aí por causa dessa pouca experiência dele nos circuitos de hold. Olha, o Felipe Portela já vai botar por dentro e vai conseguir a ultrapassagem. Felipe Portela por dentro, Luiz Figueiredo por fora, tá aí. Consegue a ultrapassagem, então, o Felipe Portela. 7ª posição pro Felipe Portela. Olha, alguém caiu, hein? Vamos dar uma olhadinha. Oi? Eu. Ah, você caiu também, né? Você tá quietinho aí, né, Moga? Tô tentando voltar agora pro servidor. Ver se eu consigo. Você acompanha aí o resultado da corrida. Pedro Mega, Vitor Del Porto, Bruno Biazzetto ganhou a posição do André Cosa no box. 3ª posição então para Bruno Biazzetto. Vamos dar uma olhada aqui no Bruno, porque parece ali que tá chegando nele o 4º colocado, que é o André Cosa. Olha, tá aí, o André já a menos de 1 segundo do Bruno e vamos ter briga, hein? Vamos ter briga até o final, com certeza. O Coruja já deu a dica pro Mogar, coloca GVT, Mogar. 10 mega tá ótimo. A Net Pro Racing é complicado mesmo. O Mogar que não tem disponibilidade para GVT lá na casa dele.
Mas ele já tá vendo aí, né, Mogar? Um de fibra aí, bem bacana para poder largar essa net de vez. É complicado. Eu já abri diversos chamados, mas a própria net admitiu que ela não sabe o que acontece, que ela não consegue identificar quando cai a minha conexão e com isso ela não consegue fazer o diagnóstico. Então, vamos ver se eu estou buscando alternativas e então, GVT aqui não tem, vamos ver se consigo alguma conexão de fibra ótica. A gente segue acompanhando aí a disputa do Bruno Biasetto com o André Cosa. Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma volta on-board aí no carro do André Cosa, piloto da ProDrivers. Vamos ver aí a perseguição do André para cima do Bruno. Vamos lá, então, volta on-board, hora de subir o som aqui no RS Brasil. Vamos lá. E olha que foi pra cima, hein? Bruno Biasetto deu uma erradinha, errou a junção. O Bruno Biasetto vem para assumir a terceira posição, o André Cosa. Os dois estão lado a lado, vão cruzar a linha aí muito próximos. Tá aí, o André Cosa já aparece como terceiro colocado, disputa na freada do S, consegue aí a ultrapassagem, leva melhor o piloto da equipe ProDrivers, o André Cosa. Ele que vem agora aí na terceira posição. Bruno Biasetto parece estar sem pneus, hein? Já cometendo alguns errinhos aí. Faltando 13 voltas para o final. André Cosa assume a terceira posição. Só uma observação, eu não sei o que aconteceu na volta 38, porque foi a volta que eu desconectei, mas o Pedro Mega fez uma volta com um tempo muito alto. E com isso o Vitor Del Porto achou a diferença para 3,5 segundos. Agora com essa da cara de disputa pela liderança no final da prova, hein? Qual foi a volta, Mogar? Volta 38. Vamos tentar voltar então aqui. Deixa eu achar o Pedro Mega, tá aí o Pedro Mega. Vamos tentar achar o replay aqui do que aconteceu com o Pedro Mega. Então na volta de número 38 tá aí o replay do Pedro Mega nessa volta. Vamos ver se teve algum errinho aí. Olha o Mega errando na saída do S. Rodou o Mega, olha, perdeu muito tempo mesmo, hein? Logo no início da volta a gente vê aí o piloto Pedro Mega que está liderando a corrida, cometendo um erro ali na saída do S do Senna. Perdeu aí pelo quase 10 segundos, em uns 8 segundos mais ou menos o Pedro Mega. E agora o Vitor Del Porto já consegue enxergar ele nas retas. Aí, geralmente no piloto, né, quando você começa a enxergar o seu oponente, tá no teu raio de visão, bate aquela motivação extra para você extrair tudo que o carro tem e chegar para disputar a posição. Isso pode levar a um erro também. Olha que o Mega passou com a roda muito próxima ali do carro do Marcelo Massa. A gente tá vendo aí a diferença entre os dois, a diferença que já foi muito maior.
Pedro Mega agora com apenas 2,7 segundos de vantagem para o Vitor Del Potro. Vamos acompanhar essa disputa aí, porque faltando ainda 12 voltas, tem toda a possibilidade aí o Vitor Del Potro, se tiver com bom ritmo, né, com ritmo até melhor que o do Mega, de conseguir essa posição. Enquanto isso, a gente acompanha aí todas as parciais do Pedro Mega nessa volta, pra gente ver aí qual vai ser o tempo do Mega, como que tá lidando. Ele que fez na última volta 20.9 e 41.3 de parcial. Vamos ver essa volta agora se o Mega consegue melhorar. Olha, já fez 3 décimos melhor, 20.6 a primeira parcial do Mega. O Mega tá tentando acelerar, hein? Tá vendo que o Vitor tá diminuindo. A diferença já baixou 2 décimos aí só nessa volta. Caiu de 2.7 para 2.5. Vamos ficar de olho aí para ver como é que vai ser o desempenho do piloto Pedro Mega nesse final de prova. Thiago Silveira tá me dando uma trollada de leve aqui. Pedir pro Sam que o onboard tem que ser sempre de um piloto da equipe rival. Muito bem. Isso não deixa de ser verdade, assim, não é que seja verdade, tá? Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, no DWC lá, quando eu vou transmitir na verdade não sou eu, né? Quem transmite é o Guto. Mas eu que faço o gerenciamento das câmeras. Então, você pode ver que dificilmente eu coloco uma câmera on-board no Hugo ou no Mogar. Geralmente é no Ruto, entendeu? No Whats. Aqueles caras ali que estão sempre incomodando. No Luke McLean não precisa, porque ele já erra sozinho mesmo, se mata. Ele que, aliás, na última corrida queimou a largada. Queimou não, né? Aquilo que ele fez na corrida de hoje foi ontem, né? É coisa absurda. A gente acompanhou a largada na câmera de cima, né? Acompanhando todo o grid ali. E quando eu vi o Luke McLean, eu não sabia que era ele, mas quando eu vi o carro dele largando daquele jeito, falei, meu Deus, o que aquele cara ali quis fazer? Largou uma semana antes o Luke McLean. Deve ter largado na luz vermelha, né? Luke McLean, que é um piloto que consegue uma velocidade incrível, mas não tem cabeça para fazer uma corrida consistente. Olha, eu conheço, claro que ainda não estão no mesmo nível do Luke McLean, porque são pilotos que estão correndo ou não estão buscando, né, esse ponto também de chegar a correr o WCS. Mas eu conheço, viu, alguns pilotos e fazendo as transmissões aqui do Racing Brasil, a gente consegue identificar alguns pilotos aí que são muito rápidos, mas que vira e mexe cometem errinhos aí e acabam prejudicando a sua corrida. Mas que se fossem, né, pilotos consistentes, sem dúvida nenhuma iam, se não ganhar tudo, mas iam disputar ponto a ponto todos os campeonatos que participassem. Olha, o Pedro Mega agora virou melhor do que o Vitor Del Potro, fez uma volta muito boa e deve ter sido aquela volta de recado do tipo, olha, você tá chegando, mas eu tenho reserva ainda, então... Pois é, a gente continua acompanhando aí, ó, o Sandro Nocera como deu passagem ali pro Mega e agora deve fazer o mesmo ali também com o Vitor Del Potro, o Vitor que vem aí na segunda posição. O Sandro acabou tendo a sua corrida estragada, né, depois daquele problema na parada de boxe. Vitor já vai aí para dar uma volta em cima do piloto da Far Brother. Faltando 9 voltas pro final. Você está vendo aí o carro do piloto Vitor Del Potro, piloto Fast Racing Team, na segunda posição. Ele que está somente atrás do Pedro Mega. Pedro Mega que acabou sendo beneficiado, claro, está andando num ritmo muito bom, mas foi beneficiado também pelo acidente com o Thiago Moreira, né?
e desde então assumiu a primeira posição para não largar mais. Mas olha, Sank, enquanto o Pedro Mega não virou uma volta muito boa, o Vitor Belfort acabou de fazer a melhor volta da corrida com 1:20.957. Ou seja, tá fintando briga para esse final de prova. Já já o Vitor Belfort vai entrar no vácuo, na região de vácuo do carro do Mega, e com isso vai facilitar a aproximação nas retas. Pois é, a gente está vendo aí o painel com as melhores voltas da corrida até o momento. Vitor Delporto, como o Mogar acabou de dizer aí, tem a melhor volta com 1:20.957, o único piloto a baixar da casa de 1:21 até o momento. Pedro Mega tem a segunda melhor volta, 1:21.007. Terceira melhor volta do Thiago Moreira, que infelizmente já abandonou. André Cosa tem o quarto melhor tempo. Bruno Biasetto, o quinto. Sandro Nocera, que está em 11º, o sexto melhor tempo. Carlos Washington, boa corrida de estreia do Carlos Washington aí, vem na quinta posição. O Felipe Portela tem o oitavo melhor tempo, o Igor Barbosa o nono e o Sérgio Calizari Subinho o 10º melhor tempo da corrida. E aí você vê todos os pilotos que fizeram volta, né, que tem suas voltas registradas aí, e os pilotos que já abandonaram. Tá aí o Luiz Figueiredo fazendo ultrapassagem para cima do retardatário. Luiz Figueiredo que está na 9ª posição, o oitavo o Igor Barbosa, sétimo Felipe Portela. O Portela realmente abriu muito ali para o Luiz Figueiredo depois que fez a ultrapassagem. A sexta posição aí do Sérgio Calizário, ótima corrida aí do Sérgio também, piloto que está acostumado muito mais com ovais do que com road. Carlos Washington tá aí, o carro que a gente estava falando que vinha se destacando hoje, o piloto da Alliance Sky Racing, vem aí na 5ª posição. Sank, ontem disputa pela liderança. O Vitor encostou de uma vez. Olha que tem disputa então pela primeira posição, vamos lá para frente. Olha aí, a gente já vê os dois carros no mesmo plano. Olha o Vitor Delporto já botando de lado, hein? Já botou de lado ali o Vitor Delporto, já mostrou que quer essa primeira posição do Pedro Mega. E vai ficar complicado do Mega segurar, hein? 7 voltas para o final. Pedro Mega e Vitor Delporto estão aí muito próximos, diferença de menos de meio segundo de um para o outro. O Mega com o carro ligeiramente danificado ali. Ele tinha uma ótima diferença aí, uma ótima vantagem pro Vitor, né? Acabou perdendo essa vantagem num errinho que cometeu o Pedro Mega. E agora vai ter que lidar com essa distância aí, com esse ataque, essa pressão do Vitor Delporto para cima dele. O Vitor acabou dando uma erradinha ali, espalhou um pouquinho. E olha o Vitor saindo de novo, hein? Olha o Vitor errando, que bobeira que deu o Vitor. Deu uma bobeirinha ali o Vitor Delporto, vamos ver o replay. Olha, tá aí, ó, o Vitor na descida ali, ele chegou a balançar um pouquinho o carro e aí na entrada da junção acelerou muito cedo, o carro dele saiu de frente e foi na grama, conseguiu segurar o Vitor Delporto, agora deu uma sobrevida pro Mega, hein? Deu uma sobrevida, mas ainda tem chance de surto, porque nós temos ainda 4 voltas e meia, né? 6 voltas. 5 voltas, são 6 voltas. Então ainda dá chance, qualquer errinho que um deles fizer vai definir a prova. E o Peter New Cross tá aqui, que coisa linda, imagem fantástica, e nesse player eu consigo assistir de boa, legal. A gente vê a diferença aí caindo, né, do Mega pro Vitor. Em uma volta aí o Vitor já conseguiu recuperar quase meio. Olha, a impressão que eu tenho é que o Vitor tem muito mais carro que o Mega nesse momento, hein?
Tá com muito Também tô mais com essa carro impressão. ali. É, tá com muito mais carro o Vitor. Olha como a diferença já caiu aí de forma absurda do Pedro Mega pro Vitor Del Porto. É, se bem que eu acho que o IRTVO ficou meio louco mais uma vez. E vai, hein? Passou. Pois é, eu tava vendo o replay, que beleza. Ai, o Mega quase perde o carro. Vamos ver o replay aqui, porque eu tava vendo o replay. Por isso que eu tava achando que o IRTVO tava louco. Mas não era não, o louco era eu. E olha, vamos acompanhar então aí mais uma vez essa ultrapassagem do Vitor pra cima do Mega. Olha, na saída ali do S do Senna, como o Vitor já botou pressão, botou por dentro para fazer a ultrapassagem sobre o Pedro Mega. Os dois quase tocaram roda ali. O Vitor Del Porto conseguiu a ultrapassagem. O Mega quase que errou. Assumiu o risco Mega, hein? Pelo amor de Deus. Olha, rapaz, Mogá, é porque o Mega, ele mora nos Estados Unidos, velho. Porque em qualquer outra situação, não tinha o que fazer, hein? A gente tá vendo, ó. Lembrando que com o atraso da internet, né, é sempre perigoso andar tão fácil, porque o simulador está enxergando os carros com atraso, né, por conta da distância que a informação percorre. Então, qualquer movimento rápido de um dos carros, o simulador pode achar que teve uma batida e aí fim de prova para os dois, né? É, a gente tá vendo mais uma vez aí o replay da ultrapassagem do Vitor. E como o Mega saiu mal, né, do S do Senna, olha, eles chegaram a tocar roda, viu? Definitivamente eles tocaram roda e não deu lag ali. É muito bom, o pessoal sempre fala isso, né? É muito bom disputar com o Mega porque a conexão dele é muito boa e nunca dá lag ali disputar com o Pedro Mega. Então tá aí, Vitor Del Porto, estreante da noite e líder da etapa, tá aí. O Vitor Del Porto, olha, o Pedro Mega já tá 21 segundos atrás do Vitor, hein? Dificuldades aí pro Mega para conseguir continuar na corrida. Ele vem 21 segundos atrás, é porque o André Cosa tá muito atrás também. Mas o Mega tá com dificuldades aí para manter essa segunda posição, Mega. Eu tô tentando achar aqui o que aconteceu. Aqui pra mim, quando eles fecharam a volta, tava com 4 segundos de diferença. Mas eu acho que acabou o pneu do Mega. Será que de repente ele não trocou o pneu no box? É, se ele não fez isso, olha, foi uma estratégia muito errada. A gente está acompanhando aí o líder Vitor Del Porto. Ele vai para dar volta em 2 pilotos ao mesmo tempo. Já passou ali o Marcelo Massi e vai agora fazer a ultrapassagem sobre o piloto da equipe ADA, o Camilo Chabe. Tá aí o Camilo abrindo passagem para o líder Vitor Del Porto, ele que está estreando hoje à noite, se inscreveu no campeonato na última quinta ou sexta-feira, se não me engano, e está mandando muito bem aí na pista. O Vitor Del Porto, piloto da Fast Racing Team, ele que já tem aí a torcida do Jota Rodrigues. Jota tá aí assistindo com a gente a transmissão e tá na torcida pelo Vitor Del Porto. O Jota que introduziu, no bom sentido, o Vitor Del Porto no iRace, viu, Magá? Pois é, aliás, o Pedro Mega fez uma parada nos boxes, talvez para fazer um splash and go, e aí com isso ele caiu para a 4ª posição. Olha, então, corrida prejudicada pro Pedro Mega. Você vê aí o André Cosa na 2ª posição, Bruno Biazzetto em 3ª e o Pedro Mega na 4ª posição, é verdade. Perdeu 2 posições então aí. O piloto da Sinister Race Team já tinha a vitória praticamente assegurada ali, o Mega, né? Depois daquele errinho dele, acabou perdendo toda a vantagem que tinha pro Vitor. E com essa parada no boxe agora, eu acho que dá adeus até pro pódio. Eu vou ficar de olho no ritmo dele para saber se ele parou por algum problema no carro ou foi combustível. Mas olha, ele voltou virando forte
E se o Bruno não se cuidar, ele recupera a posição e vai pro pódio. Vamos ver, porque o Vitor vai abrir a última volta. Vamos dar uma olhadinha lá no Mega. Olha, o Mega tá aí com o Bruno Biasito à frente dele. O Bruno tem 1,8 segundos de vantagem pro Mega e o Mega tem uma volta, então, para tirar essa diferença. Lembrando que o Mega tá com pneus novos, tá com o carro vazio, né, de combustível, e vai vir com tudo, com certeza, para cima do Bruno Biasito, que é pelo menos o pódio aí, o Pedro Mega. E olha que tinha carro parado ali. O Camilo Chabe estava parado na... Como é que é o nome daquela curva da morte ali, Bonga? Que eles colocaram uma... Camilo Chabe estava parado ali na curva do café. Vamos ver o replay aí do Camilo Chabe, porque ele estava com o carro parado ali. Não sei se cometeu um erro. Olha o Camilo Chabe como subiu ali. E o carro dele ficou parado. Olha como passou perto ali o pessoal. E aí o Camilo... Olha o Bruno como passou perto, hein? Vamos on board com o Camilo Chabe aí, pra ver o que aconteceu com ele ali. Opa, acabou voltando demais. Olha só, então, o Vitor da Força deve estar completando a corrida e vai ter disputa na reta de chegada entre o Bruno Biasito e o Pedro Mega. Eles vão passar lado a lado. Pois é, vamos voltar lá pro líder, porque ele vai completar... Tá aí, Vitor Del Porto vence a segunda etapa da IndyCar Experience. Vamos mostrar o replay aí dessa chegada do Vitor Del Porto, já que a gente comeu mosca ali mostrando a rodada do Camilo. Tá aí o Vitor Del Porto, tranquilo, sozinho aí na primeira posição. Excelente corrida do piloto da Fast Racing. Entra na reta e vence com tranquilidade aí Vitor Del Porto. O André Cosa vai completar na segunda posição. E o Bruno, olha o Bruno e o Mega chegaram quase lado a lado ali, amigo. Os dois chegaram lado a lado. Olha, vou botar a câmera on board aqui no Mega para vocês terem uma ideia aí de como foi essa chegada. Olha aí, ó. Pedro Mega chegou coladinho, conseguiu tirar 1,5 segundos em uma volta. E olha na chegada da reta do box, como o Mega pegou todo o vácuo que era possível para ele, botou de lado, mas cruzou a linha ainda um pouquinho atrás e ficou com a quarta posição aí o Pedro Mega. De qualquer maneira, excelente corrida do Mega, né? Fez sim uma boa corrida. Você tá aí com o grande vencedor da corrida, o Vitor Del Porto. Tá aí o Vitor comemorando bastante a sua vitória. Bruno Biasito também comemora. E o resultado final da corrida, Mogar Filho, suas considerações finais aí sobre essa etapa. Olha, a corrida foi muito boa, apesar dos acidentes. Foi uma pena que eu não consegui ver essa chegada, porque a minha conexão fez o favor de cair. Então eu perdi o momento que o Mega e o Bruno iam disputar. E eu não estou vendo o resultado final, né? Mas enfim, o que a gente conseguiu assistir foi uma corrida com bastante disputa, bastante movimentada. Foi uma corrida boa de assistir. E o pessoal que veio do oval até que fez um bom trabalho com um carro que estava muito difícil de guiar. Então o pessoal com o Vital Frau está de parabéns, porque realmente esse carro, essa etapa não estava nada fácil. Legal, valeu Mogar, obrigado aí pela tua participação essa noite aqui na transmissão. Bom, vamos começar então aí a entrevista com os três primeiros colocados dessa etapa. Falando primeiro aí com Bruno Biasito, terceiro colocado, piloto da Falcon Motorsport. Parabéns, Bruno. Boa corrida hoje, né? Quase ali no finalzinho que o Mega consegue
a ultrapassagem para cima de você, mas você conseguiu segurar aí a terceira posição, fez uma boa corrida. Fala pra gente aí como é que foi essa prova de hoje aqui em Interlagos para você. Cara, tô muito feliz. Foi a primeira vez que eu cheguei aqui no pódio, né, na IRB das temporadas que eu participei. Eu fiquei um tempo meio parado e agora eu tô voltando. Pra mim tá excelente, cara. Foi muito melhor do que eu esperava. Eu acho que eu fiz todos os meus recordes foi na corrida. Minha personal best foi no qualify, depois minha nova personal best foi na corrida. Todos os meus recordes foram quebrados na corrida, eu não tinha esperança nenhuma. Cheguei ali, daí eu tava contente já com o quarto lugar, mas acho que o Pedro acabou ficando sem combustível, alguma coisa. Acho que ele parou mais cedo, né? Não sei se ele teve algum toque, alguma coisa. E daí eu acabei herdando essa colocação. Eu ganhei a colocação do André também nos boxes, uma estratégia diferente que eu fiz. Só que depois, o cara é muito rápido, ele me passou, não consegui segurar. E com o Mega, quase também, cara. Quase. Olha, foi suado até no último aqui. Legal, valeu Bruno. Obrigado aí pela tua entrevista. Parabéns pelo resultado na corrida de hoje. Vamos falar agora com o segundo colocado dessa etapa, André Cosa. Ele que se envolveu quase não foi um acidente, né? Mas foi uma situação inusitada ali na entrada de boxe com o Sandro Nocera. A gente estava até comentando aí sobre o pessoal, a entrada dali do pit de Interlagos, né? Que ela realmente confunde. Mas conseguiu terminar aí na segunda posição o André. Parabéns, André, pelo teu resultado, pela tua corrida. E fala pra gente aí como é que foi essa prova aqui em Interlagos. Boa noite, Sank aí, galera. Transmissão, galera que tá assistindo. Ah, cara, a corrida foi demais. É minha primeira corrida com esse carro. E o iRacing aí é tudo novidade pra mim, né? Então tenho que agradecer meus companheiros aí, o Thiago Moreira e o Gustavo Yannis, que tem tido paciência comigo aí, me ensinando tudo. Durante a corrida aí eu queria passar da primeira curva, porque na última eu fiquei na 12ª volta, né, na primeira etapa. Quase não aproveitei nada, então depois que eu passei a primeira curva ali, bom, agora teoricamente é comigo, né, só não errar. E foi o que eu tentei fazer a race toda, só que eu não imaginava que eu ia ficar embaixo mau tempo o tempo todo, né. Era disputa pra lá, pra cá, e uma das coisas mais difíceis aí foi negociar ultrapassagem com retardatário. Como eu falei, é tudo novo pra mim, mas, pô, cara, eu tô vislumbrado com o simulador, com tudo. Ali no quali acho que foi uma posição boa. Nos treinos ali eu já sabia que não dava pra fazer tão bem, porque meus companheiros lá estavam virando lá na casa dos 20 médio, né? Moreira e Yannis. Então eu sabia que primeira fila nem pensar ali pela frente. Mas como eu tô aprendendo aí, qualquer top 10 pra mim tava bonito. Então, pô, tô bem faceiro. Uma lástima acontecer com o Yannis no quali, ele não registrou as voltas dele. E acho que acabou tendo algum acidente, o Moreira também, né? Foi envolvido em acidente involuntário. Mas, cara, tô feliz demais. Dedicar esse pódio aqui pra eles. Pra mim é uma vitória. É um segundo lugar, mas é uma vitória. Chegada aí na liga, minha segunda corrida, né? Primeira de road. Com certeza nunca vou não esquecer. E é isso, dedicar pro Yannis, pro Moreira, pro Rives aí, pro Wesley que estão lá no TS da equipe comemorando e me ajudaram bastante aí, Moreira particularmente, e passar o site da equipe aí, prodrivers.com.br, quem quiser conhecer. Agradecer a disputa aí com o Bruno, com o Nocera ali, que foi demais. O Vitor, por uma ironia do destino, a gente disputou ontem ali num treino, e eu nem conhecia ele, a gente nem conversou. E foi a melhor disputa que eu fiz até hoje, a iRacing. Pra minha surpresa, ele tava no grid hoje. Como meu pitch foi ruim, acabei perdendo aquele tempo todo, mas, pô, só positivo hoje. Agradecer a liga e a recepção do Sank. É isso aí, vamos embora pra próxima. Valeu, André. Parabéns aí pelo teu primeiro pódio aqui no iRacing Brasil. Espero que seja primeiro de muitos aí, com certeza, pela tua capacidade, né? Pelo que tu mostrou aí em pista, com certeza será. E olha, o pessoal aí, o André tava falando do site. Visitem mesmo, o site da ProDrivers é muito legal. Eu acho que dos sites de equipe que eu vi assim, tem algumas equipes com site muito bacana, mas eu gostei bastante aí. O pessoal da ProDriver faz um trabalho bem sério aí. Tem imagem dos pilotos, dos títulos, resultados. Então vale a pena o pessoal conferir aí o site da ProDrivers, que é muito organizado e muito legal. É bacana correr numa equipe que dá esse suporte, assim, né? Que faz matérias e
e posta fotos e tal sobre o resultado dos pilotos. É muito bacana realmente. Já que a gente não ganha dinheiro com isso, né, que tenha pelo menos um reconhecimento ali dos nossos feitos na pista. Mas é isso, vamos falar agora com o grande vencedor da noite, Vitor Del Porto, ele que se inscreveu aí de última hora praticamente. O Vitor se inscreveu no campeonato quinta ou sexta-feira, mas já conhece o carro, né? Já anda com esse carro há algum tempo e conseguiu aí a vitória na estreia logo. Parabéns, Vitor. Grande corrida, grande vitória. Conta pra gente aí como é que foi essa tua estreia aqui em Interlagos. Valeu, Sank. Eu tô assim, impressionado, viu? Muito nervoso a corrida inteira. Eu só tenho a agradecer à minha equipe, meus amigos que eu convidei para assistir. Foi assim incrível. Quero agradecer ao Tarcísio Cordeiro, Marco Palermo, Marco Sé, João Vieira, Daniel Mack, Rafael Bastiani, Thiago Mendes, Ismael Rocha, Edson Vieira, o Jefferson Greff, o William Maggi, o Aritan Maia, ao Reinaldo, que infelizmente acabou saindo logo no começo. Quero agradecer também aos meus amigos que assistiram, ao Carlos Guzmão, o Andrew, vários amigos meus, e mandar um abraço especial pro Jota, que sempre me apoiou aí, foi a primeira pessoa que eu conheci no iRacing, foi ele. E assim, eu tô impressionado, a corrida foi ótima. Na largada eu falar pro Reinaldo assim, ó, tomara que eu passe da primeira curva, porque eu tava muito nervoso, muito nervoso. Aí eu consegui, na primeira curva, sair ileso, mesmo com um car contact, que eu não sei com quem eu dei o car contact. Mas daí eu comecei a subir o grid, fazer voltas, que nem foi dito aí pelo pessoal que terminou em segundo e terceiro. Eu fiz voltas que eu não tinha feito no treino. Eu nunca tinha feito uma volta em 1:20 e eu consegui fazer na corrida. Muito nervoso, mas consegui ganhar. Isso eu devo a todos os meus amigos, minha família que me apoiaram. Mandar um abraço para minha mãe, um beijo para minha mãe, para minha avó, que sempre me apoiam. Feliz Dia das Mães para elas. E um abraço para o pessoal dos meus amigos e minha equipe. É isso. Valeu, Vitor. Parabéns. A gente até falei com o Mogar aqui durante a transmissão que o Jota foi o cara que, no bom sentido, introduziu você no iRacing, né? E tá aí, então, o agradecimento do Vitor ao J. Rodrigues, comentarista da IVR e agora aqui do iRacing Brasil também. O Jota que vai transmitir as temporadas da Truck Series aqui do iRacing Brasil. Aliás, essa semana começa a segunda temporada de NASCAR do iRacing Brasil. Segunda-feira tem transmissão da estreia da Velopark Pro Series, a categoria máxima da NASCAR aqui no iRacing Brasil. Terça-feira o iRacing Brasil estreia as transmissões do Campeonato Mundial de NASCAR do iRacing.com, o NASCAR iRacing.com World Championship Series, enfim, é um nome gigante, se eu não falei certo, é mais ou menos isso. Na quarta-feira tem a estreia da Truck Series, com narração de J. Rodrigues, e quinta-feira a estreia do pessoal da Nationwide Series, as três categorias aí lotadas com vários pilotos. A Nationwide, por exemplo, mais de 40 inscritos, e vai ser com certeza mais uma grande temporada de NASCAR aqui no iRacing Brasil, além das categorias da DSD. A DSD não tem essa semana, mas nós vamos ter aí o pessoal do Star Mazda correndo e também o pessoal da categoria do Optima, enfim. São 7 campeonatos, mais os campeonatos mundiais aí que a gente teve a transmissão no último sábado, aí que o Hugo terminou na segunda posição. E essa semana a estreia da NASCAR aí, que vai ser com certeza um feito para o iRacing Brasil, a gente transmitindo os 2 campeonatos mundiais do iRacing ao vivo e exclusivo para a língua portuguesa. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães de todos os pilotos aí que estão assistindo a gente, para todo mundo, a vocês aqui que participaram da corrida também. E é isso aí, pessoal. Amanhã tem mais, amanhã tem muito mais aqui no iRacing Brasil. Continue acompanhando com a gente aí, sigam a gente no Facebook, no Twitter, assinem nosso canal do YouTube, que todo dia tem novidade nos canais do iRacing Brasil. Um grande abraço para todos, uma boa noite para quem assistiu a gente e até amanhã.